falando também sobre todas as expectativas para esse encontro entre Lula e o presidente Donald Trump, com o Welber Barral, que é ex-secretário de Comércio Exterior, que já está aqui comigo para poder a gente debater ao vivo um pouco dessas expectativas. Welber, meu querido, muito bom dia para você, bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Bom dia, Débora, prazer falar com você. Welber, antes da gente chegar a falar do encontro em si, queria que a gente pudesse dar um passinho atrás para relembrar para quem está nos assistindo, né? Quais são os principais produtos brasileiros que ainda são afetados pelas tarifas e quanto que essa barreira comercial ainda impacta as nossas exportações? Então, Débora, depois do ano passado, de julho do ano passado, teve várias idas e vindas em relação às tarifas aplicadas pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros. Hoje, basicamente, você tem um número muito grande de produtos que estão afetados em 10% pela seção 122, que é aquela que pega basicamente o mundo inteiro e que foi colocada depois da decisão da Suprema Corte Americana. Além disso, você tem vários produtos importantes, que é o caso de aço, alumínio, cobre, madeira, móveis, que estão afetados pela seção 232, que é uma seção de segurança nacional, e as tarifas vão até 50%. E, além disso, tem duas investigações contra o Brasil hoje, na chamada seção 301, que é contra a discriminação de empresas brasileiras. A mais adiantada delas é uma investigação que começou em julho do ano passado e termina em julho deste ano, e que envolve vários temas que vão desde etanol, PIX, patentes, desmatamento, e esse talvez seja o maior risco que hoje exista sobre as exportações brasileiras. Agora, Welber, esse encontro de Lula e Trump acontece no momento em que a gente ainda tem muita fragmentação do comércio global e temos o adendo dessas questões geopolíticas, né? Nesse momento que reacende, inclusive, a atenção e necessidade, tanto por pautas que já eram de interesse dos Estados Unidos, mas como também por commodities, enfim, rotas logísticas. Isso traz o cenário geopolítico, acho que tem um peso bastante importante nesse momento agora. Qual que pode ser o maior entrave, qual que é a maior expectativa para esse encontro entre o presidente Lula e Donald Trump? Será que a gente consegue destravar mais alguma coisa nessa relação comercial, dada essa nova situação geopolítica no mundo? Você tem razão. A geopolítica hoje é determinante. As ações dos Estados Unidos no Oriente Médio acabaram criando um aumento de custos, um aumento de juros no mundo inteiro, uma diminuição de crescimento, porque não se esperava a reação que aconteceu do Irã. Ao mesmo tempo, você tem outros pontos de tensão no mundo que também criam mais instabilidade no comércio internacional. Quando você olha a pauta bilateral, você tem talvez um primeiro grupo de temas que interessa muito aos Estados Unidos, que é o caso de regulação de minerais críticos, é o caso de temas sobre comércio digital, e aí o Brasil dificilmente vai poder negociar muita coisa, até porque tem um projeto de lei agora no Congresso sobre minerais críticos. O relator é o Arnaldo Jardim, que apresentou, inclusive, um relato ontem para o Congresso. Você tem vários temas que envolvem comércio digital. Do outro lado, você tem algumas demandas brasileiras, principalmente de redução de barreiras, que têm afetado as exportações brasileiras. É a primeira vez em 200 anos que o Brasil exporta menos de 10% de suas exportações para os Estados Unidos. Então, é um dado importante. E um terceiro ponto é a tentativa de buscar alguns pontos de contato. E é provavelmente nisso que o Itamaraty vai insistir, que é o combate ao crime organizado, um tema relacionado à Venezuela, a cooperação com relação à Venezuela, uma cooperação em organizações internacionais em temas que interessam aos dois países. Então, provavelmente a estratégia brasileira vai ser tentar buscar alguns pontos onde possa haver algum tipo de avanço. Essa questão, e eu quero pegar já o gancho que você trouxe aí, essa questão do crime organizado, porque é algo que é uma visão diferente, né, do que defende o governo americano, do que está disposto agora o governo brasileiro a fazer qualquer tipo de mudança. Isso não pode acabar atrapalhando as questões comerciais que deveriam ser prioridade nesse momento, Welber? Pode atrapalhar, porque todos eles são temas bastante complexos. Como eu falei, o tema de minerais críticos ainda está em regulamentação pelo Congresso. O tema de comércio digital tem sido afetado por várias decisões do Judiciário, então o Executivo não tem poder de determinação. A questão relativa a crime organizado é um tema onde o Brasil e os Estados Unidos praticamente têm uma possibilidade de cooperação, mas têm visões diferentes quanto à efetividade. As questões relativas à Venezuela hoje estão praticamente controladas pelos Estados Unidos. O caixa da Venezuela está controlado pelos Estados Unidos e o Brasil tem preocupações tanto de fronteira quanto de vender mais para a Venezuela também. Então, todos são temas complexos,
onde pode não haver avanço. Mas o sinal que o governo brasileiro deu de uma visita presidencial é importante nesse momento para diminuir qualquer nível de tensão. E, Velber, sendo muito, até pegando uma linha mais conservadora, né? Qual que é a tua maior expectativa de resultado palpável dessa reunião em termos comerciais? Débora, sendo muito realista, se o Lula conseguir diminuir o nível de tensão, que aumentou por conta da expulsão do delegado brasileiro, aumentou porque o Brasil cassou o visto de um diretor do Departamento de Estado americano. Nos últimos meses, aumentou por conta das críticas brasileiras à operação no Irã. Então, se houver alguma química entre os dois presidentes para reduzir a tensão, a missão já terá sido um sucesso. Não dá para esperar muito mais do que isso, principalmente no ano eleitoral no Brasil e no momento em que o Brasil, de fato, não é a grande prioridade americana em termos de política externa. Agora, em termos de apoio nas questões geopolíticas, Velber, existe também um interesse de Donald Trump de agariar cada vez mais apoiadores. Ele tem criticado fortemente, por exemplo, a União Europeia por não ter, né, realmente ajudado o quanto ele esperava que ajudasse. Você acredita que isso pode ser uma exigência do governo americano nesse momento? O Brasil teria espaço ou teria qualquer tipo de condição de contribuição numa questão geopolítica hoje, Velber? Poderia ser um pedido do governo americano que não está descartado. E provavelmente vai ser um não educado do lado do Brasil. Então, principalmente por conta do momento político do Brasil, principalmente por conta de divergência em relação às organizações internacionais, tanto na ONU quanto na OMC, principalmente por conta de uma visão com relação às eleições na América Latina, você tem mais pontos de divergência do que de convergência com relação aos Estados Unidos. Agora, a tarefa do Lula, como um político experimentado que é justamente manter um clima amigável da reunião, sem se ter compromissos que ele não vai poder cumprir, até por conta do momento político brasileiro. Se não houver um avanço relevante, Velber, qual que é o risco do Brasil continuar perdendo espaço para outros países que já têm acordos comerciais mais robustos com os Estados Unidos? Ou você acredita que a nossa posição, comercialmente falando hoje, não é tão negativa em relação a outros pares? Bom, em primeiro lugar, o grande risco para o Brasil é a segunda investigação da seção 301, que deve substituir, a partir de agosto, essa é a expectativa, que os Estados Unidos vão aplicar uniformemente 10% ou 15% contra exportações, pelo menos dos 60 países que estão sendo investigados. E aí envolve vários países da América Latina, da Europa, então o Brasil estaria mais ou menos na mesma situação que os outros. A outra questão é a 301 específica contra o Brasil. Isso poderia levar a tarifas maiores contra vários setores da economia brasileira e dificultaria mais ainda o acesso ao mercado americano. Então, esse é um risco real. Dito isso, é bom lembrar que o Brasil, em primeiro lugar, ele tem muito menos dependência do mercado americano, como tem, por exemplo, a Europa, o Canadá, ou o México. O Canadá, inclusive, está tentando fechar um acordo com o Mercosul, inclusive para depender menos do mercado norte-americano. Isso é algo que deve se indicar. Agora, embora dependa menos, os Estados Unidos são um mercado relevante, é um grande investidor no Brasil. Evidentemente, tensões geopolíticas e tensões comerciais não interessam a ninguém. É importante manter essa estabilidade na relação bilateral, lembrando que mesmo países com quem Trump fechou acordos internacionais, ele tem continuado a ameaçar. O que está acontecendo agora com a Europa, por exemplo, está sofrendo uma ameaça de 25% sobre veículos. Ou o Canadá e México, que ele mesmo fechou acordos no último governo e revogou várias dessas preferências para México e Canadá. Então, o Brasil tem sido muito pragmático. A negociação brasileira, o ponto de vista brasileiro de não fazer grandes concessões, até porque muitas delas não pode, acaba sendo pragmático no momento de grande estabilidade. Perfeito. Meu querido Velber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior, sempre bem-vindo por aqui. Obrigada pelo seu tempo, bom papo sempre. Boa semana para você, Velber. Muito obrigado, Débora. Bom dia a todos. Até mais.